Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós vamos falar sobre o último assunto para a gente poder entrar na metade do caminho. Vai ser a metade do caminho que a gente vai começar a dar as introduções dentro do mundo da física. Então vamos lá. A gente desenvolveu na aula anterior sistemas lineares. Agora a gente vai para o próximo nível, que é o último nível, entre aspas, para a gente começar a entender as ideias que a gente vai desenvolver dentro da física. Principalmente as ideias de função em relação ao tempo e em relação à posição. Quer dizer, função a velocidade em relação ao tempo e a posição em relação ao tempo. Enfim, vamos hoje conversar sobre funções. Vamos ter uma ideia aqui básica. Eu vou abrir aqui o Paint, o meu fiel escudeiro Paint, para a gente conseguir entender algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre funções. A ideia de conjuntos, tá ok? Beleza. Se eu tenho um conjunto, por exemplo, dois, cinco, sete, um conjunto, 1, 3. Aí vamos supor que eu quisesse fazer uma multiplicação desses dois, que seria a ideia de fazer isso aqui. Aí nós teríamos várias sequências. Que no caso a gente teria a sequência 2, 1. Depois teríamos a sequência 2, 3. Aí depois teríamos a sequência 5, 1. E depois teríamos a sequência. Enfim, eu acho que você entendeu. Vou botar aqui. Eu acho que já deu para entender a sequência que está seguindo aqui. O valor 2 é o de x e o valor b é o de x. Aí os dois se juntam, tal. E assim vão formando produtos. E isso vai se formando um comportamento, que é o comportamento de um gráfico. Essa daqui é a ideia mais básica mesmo, rasteira, do que uma função faz. Essa daqui é uma noção bem basilada da função. Vamos agora para a noção mais detalhada. Então vamos lá. A função, ela é um produto, mas ela não é um produto comum, mas ela é um produto cartesiano. Essa é a ideia base das funções. Ela é um produto cartesiano, como eu mostrei aqui para vocês, de A e B, sendo que o primeiro elemento é x e o segundo elemento é y. E o que seria esse x e esse y dentro desse conjunto A e B, como eu mostrei ali para vocês? O x e y são pares ordenados, mas eles significam também
ficou bem pequenininho. O que nós chamamos de domínio que é no caso o X e o contradomínio, que é o Y. E aqui vão ter valores, os mais variados valores que você imaginar aqui. N, X, B, N, B, C. Os mais variados tipos de números vão estar aqui. E a ligação entre eles, que é essa ligação aqui, ela vai ser conhecida como esse carinha aqui, o f de x. Aqui a gente vai ter os pares ordenados, x, y. E aqui nós temos os conjuntos que eles representam, que no caso vai ser o conjunto A e o conjunto B. Essa é a ideia basilar da função. Esses conjuntos aqui vão fazer uma função própria. Essa função vai ser própria. Própria para ela, vai ter seus próprios jeitos de ser. E existem milhares, infinitas, praticamente funções aí, para você encontrar dos mais variados tipos e gostos. Ah, cara, mas para que eu preciso saber dessa porra aqui? Isso aqui, meus caros colegas, faz você... Até é possível você prever o futuro com essa coisinha aqui. Você consegue prever a trajetória de um satélite, só para você ter uma ideia. Você consegue prever o movimento de planetas, só para você ter uma ideia do poder que existe dentro dessa coisinha que eu mostrei aqui para vocês. Essa coisinha linda aqui, ó. Nós conseguimos prever uma trajetória, que é uma das coisas mais importantes dentro da primeira parte da física, da mecânica. Conseguimos prever um movimento, uma trajetória. Tá aí a importância mais significante da função. Mais de perto, eu vou pegar aqui, ó. A gente vai ter aqui o nosso fx. No caso, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou botar aqui na ordenada do x 3. Automaticamente, quando eu faço isso daqui, eu botei o f de x. Então o x aqui vai ser 3. Então a saída vai ser o quê? Saída vai ser 2 vezes o x que eu botei. Que aí no caso vai sair um valor y aqui fora. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos? É como se fosse uma caixinha mágica, vamos dizer assim. Que para cada x que eu boto, me dá um valor y. E esse valor y, conforme a gente vai botando esses valores de x, ele vai criar um comportamento próprio dessa função. Eu vou botar aí, por exemplo, o x1, x2, x3, x meio,
x 2/3, x, se não interessa o que você bote, ele vai dar um valor aqui que vai transformar dentro do gráfico. Esse valor ele vai ser definido dentro de um gráfico e a gente vai ver o comportamento desse gráfico. Isso aqui é de extrema importância aqui. Aliás, todas essas partes aqui que eu falei da matemática aqui são de extrema importância para você entender o mundo. Praticamente é só isso, só o mundo, cara. Agora eu entendi. Então significa que qualquer coisa que eu bote aqui vai dar certo. Vamos a alguns detalhes aqui que são importantes. As funções, elas têm uma definição, que é o quê? Para o A ser igual a esse B aqui, ter um parentesco com P, existe a regra básica de que eles precisam ter um único ponto em Y. O A, ou melhor, o X, precisa ter um único ponto em Y. Não pode sair dois valores com um produto lá, senão dá cavalo de pau. Vamos tentar entender aqui. Vou botar aqui alguns valores. Vamos aos exemplos. Agora que eu botei os valores aqui. Isso aqui não é uma função. Isso aqui é uma regra básica das funções de que todos os valores de x eles têm que ter um y correspondente. Senão não é uma função. Então nesse caso aqui não é uma função. Agora outro caso interessante. E agora, é função ou não é? Esse aqui é um caso interessante. É uma função, tá certo? É uma função. Estaria errada se desse desse jeito aqui, ó. Aí deu pau. Se tivesse desse jeito aqui, ia dar errado. Porque existe um x que dá dois valores de y, sendo que só pode ter um único valor de y. Ou seja, esses dois x eles podem dar o mesmo valor aqui, ó. Mas nunca pode dar dois valores. Que aí dá pau, aí é zoeira fodida. Ok? Vamos continuar. Agora eu irei falar para vocês sobre os gráficos. E também antes de eu falar sobre os gráficos, quase eu esquecendo. Existe um carinha que está aqui no meio, escondido, que é a imagem, tá certo? A imagem é o resultado desse produto aqui, que está sendo feito. Agora sim, a gente pode continuar aqui. Vamos lá. Eu acho que só precisa de dois. Um gráfico, ele pode ser, uma parte dele pode ser crescente ou decrescente, como eu acabei de botar aqui, dependendo da situação dele. Muitas vezes ele está negativo, mas existe um ponto aqui onde ele começa a crescer. Então é bom tomar cuidado com essas coisas. Não é só porque é negativo o gráfico que significa que ele é decrescente, porque ele pode estar crescendo. Mas pelo fato dele estar negativo, a gente não consegue perceber isso. Então esse é um cuidado que tem que se tomar nessa parte de crescente e decrescente, porque o decrescente está decaindo, sim, e o crescente está subindo no gráfico.
Essa é a ideia base lá do crescente. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que ele pode estar no positivo e pode ser decrescente. Isso aqui é uma ideia importante, porque, por exemplo, o movimento de desaceleração. Você vai perceber que o carro ele começa com 30, na próxima ele está com 20 e é tudo positivo. Aí você pensa, ué, mas como ele está com 30, está com 20? É porque ele está desacelerando, obviamente. Ou seja, o gráfico é decrescente, mas os valores são positivos. A mesma coisa de ser negativo. Um carro que está negativo pode ser em relação à posição. Se eu, por exemplo, eu crio uma referência onde o lado esquerdo ele é o negativo e o direito é o positivo, o carro indo da esquerda para a direita, ele pode estar crescendo, mas o número vai ser negativo, mas ele está aumentando a velocidade. Então existem muitos detalhes que devem ser levados em conta. Nem sempre o positivo e o negativo é sinal de que uma função ela está crescendo ou decrescendo. Agora outro ponto importante. Isso aqui nem é muito levado em conta no ensino médio. Mas agora para cálculo de onda senoidal, isso aqui é de extrema importância. Você saber qual é a função par e qual é a função ímpar. Porque uma função par tem um cálculo diferente do que a função ímpar. Isso aí a gente estuda muito lá para os cálculos mais avançados, a questão de onda, entender a amplitude de uma onda, o espectro de onda, esse tipo de coisa. Aí tem que fazer o negócio de Laplace, esses negócios de transformada, é um negócio mais que depende disso. Mas é bom vocês saberem sobre essa questão. Então aqui a gente tem a continuidade da função e a gente tem uma parte aqui, ó, dela. Parece muito o quê? Parece ângulos opostos pelo vértice, que a gente já estudou lá. Isso aqui é um caso clássico de função ímpar. Agora existe a função par, que é uma função congruente. Vai ficar mais ou menos assim. Tá aqui o gráfico. Aí aqui ela fica, ó, igualzinha do outro lado aqui, ó. Isso aqui é uma função par. Ela fica igualzinha tanto do lado quanto do outro. E eu acho que por hoje é só, certo? A gente já falou, a gente já deu muito conteúdo e a gente falou sobre muita coisa. Até a próxima aula, galera. Valeu.